Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra do Senhor. Estamos no livro de Apocalipse estudando as cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Na verdade, já estudamos Éfeso, já estudamos Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E ali, para cada igreja, o Senhor se apresentou de uma forma, de uma maneira. O Senhor tinha ali a sua maneira, a sua multiforma de se apresentar. O Senhor, ele é realmente o onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Deus que se apresenta de várias maneiras. E aqui agora, no capítulo 3, a igreja que nós vamos estudar, a igreja em Sardes, ele se apresenta como os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos ver o que está escrito. Ao mensageiro da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive, mas estás morto. Mas está morto. Ser vigilante e consolida, não é verdade? O restante que estava para morrer, pois não tenho achado completas as tuas obras diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. E, se não vigiareis, virei como ladrão, e não saberás de modo algum em que hora virei sobre ti. Tens, contudo, em Sarde, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, não se sujaram, e andaram comigo vestidas de branco, limpa, purificada, pois são dignas, pessoas que foram dignas de andar com o Senhor, porque as suas vestes eram brancas. O vencedor será assim, vestido de roupas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui está bastante frio. Eu acho que alguns lugares aqui do Espírito Santo, do nosso país, está fazendo bastante frio. Aqui também está, né? Mas graças a Deus nós podemos desfrutar da palavra do Senhor. Então aqui está dizendo que nós temos uma igreja, na verdade a igreja em Sardes, na verdade, Sardes, que significa reforma. Reforma. O que é uma reforma? Você tem uma casa, ela já está pronta. Porém, você está agora reformando a sua casa. Você está dando o quê? Uma geral em toda a estrutura da sua casa. Aqui, Deus está dizendo que esta igreja estava passando por uma reforma. A palavra grega quer dizer... Sardes quer dizer restante, remanescente ou restauração como sinal. A igreja em Sardes prefigura a igreja protestante naquela época, e significa a igreja protestante. Na verdade, meu filho botou aqui umas lâmpadas para melhorar aqui o nosso visual, Samuel Charru, né? Nosso outro filho, Gabriel, juntamente com a Erika, também patrocinou, nos ajudando para que a gente venha formar o nosso estúdio, e ele quer que fique melhor nossos vídeos. Então, agradeço aí Samuel Fotografia e o Gabriel Cursos, Charru Cursos, por ter nos ajudado a estar montando esse cenário para que nossos vídeos venham a ficar de melhor qualidade, na verdade, para ser apresentado a vocês. Então por isso hoje está frio, mas essas lâmpadas esquentam. Na verdade, eu estou um pouquinho com calor já, entende? Aí aqui fala assim, na verdade, que essa igreja quer dizer restante,
alguns de Tiatira, que não aceitaram ali aqueles costumes tanto de Jezabel, na verdade, como aqueles costumes dos nicolaítas, como aqueles ensinamentos heréticos, elas permaneceram, na verdade, santas, purificadas, com as suas vestes brancas, e então saíram e foram para a igreja em Sardes, a igreja que está agora em quê? Em reforma. A palavra Sardes quer dizer reforma, os remanescentes ou restauração. Na verdade, como sinal, a igreja de Sardes reprefigura a igreja protestante desde a época da reforma até a segunda vinda de Cristo. A reforma foi a reação de Deus à igreja católica que é representada pela igreja de grande degradação, que é a igreja em Tiatira. Foi realizada por uma minoria de crentes, remanescentes, por isso foi uma restauração por meio dos remanescentes, amém? Então o Senhor, para cada igreja, ele se apresentou de uma maneira, e para esta igreja agora ele se apresenta como o Deus que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Os 7 espíritos de Deus capacita a igreja a ser intensamente viva. Os 7 espíritos de Deus capacita a igreja a ser intensamente viva. Ele fortifica, ele dá força, ele capacita. Capacitar é você realmente ter uma estrutura para suportar tudo aquilo que você está vivendo. Então ele capacita com seus 7 espíritos. Não é verdade? A igreja ser uma igreja viva. E as 7 estrelas a capacita a ser intensamente brilhante. Para a igreja em Éfeso, Cristo era aquele que tinha as 7 estrelas e andava no meio dos 7 candelabros. 7 candelabros. Deixa eu marcar aqui, senão me perca, amém? 7 candelabros. Amém? 7 candelabros. Tá aqui, ó. Andava no meio da igreja com 7 candelabros. A igreja inicial precisava do cuidado de Cristo. Aquela igreja inicial, a igreja ali em Éfeso, precisava do cuidado de Cristo. E os líderes da igreja precisavam da sua graça, que é sua graça que os guardava. Para a igreja em Esmirna, ele era aquele que morreu e voltou a viver. Ele passou pela morte, na verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu e voltou a viver. A igreja sofredora precisava da vida de ressurreição de Cristo para continuar no seu caminho. Para a igreja em Pérgamo, Cristo é aquele que tem a espada afiada, a espada de 2 gumes. A igreja degradada e mundana precisava da palavra de Cristo que julga e que mata. Para a igreja de Tiatira, ele era aquele que tem os olhos como de chama de fogo, que penetra, que prescruta, que examina, é como se fosse um grande raio-x. Na verdade, para eles, o Senhor tinha o quê? Os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze reluzente. Os pés semelhantes a bronze reluzente. Os pés totalmente refinado, totalmente apurado. A igreja precisava que ele prescrutasse e a julgasse. Aqui para a igreja em Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja em reforma, sendo reformada, morta, precisava do Espírito de Deus 7 vezes intensificado e de líderes resplandecente. O Espírito 7 vezes intensificado é vivo e jamais pode ser substituído pelas letras mortas, como está lá em Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 3, 6, porque
a letra mata, mas o espírito vivifica. Nós sabemos que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o Senhor agora se apresenta para essa igreja como 7 espíritos. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 3, versículo 3 e 6. 2 Coríntios 3, versículo 6 e 3. 2 3, 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ali o Senhor estava dizendo para aquela igreja que eles deveriam ser ministros de uma nova aliança, eles deveriam viver uma nova era, uma nova aliança, um novo período. Nós somos ministros da nova aliança, ministros não da letra, não de ensinamentos mortos, não de ensinamentos que não produz vida, mas de ensinamentos que produz vida. Ministro não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito dá vida. A letra mata, mas o espírito dá vida. Essas igrejas, principalmente Pérgamo e Tiatira, eles tinham a letra, eles tinham ali, na verdade, o formalismo, eles absorviam o ensinamento humano, mas eles não tinham o Espírito de Deus 7 vezes intensificado. Ele não tinha o Senhor como as 7 estrelas intensificada, apacentando e cuidando, porque eles mesmos o rejeitou. Eles rejeitaram o Senhor, preferiram ficar com Jezebel, preferiu ficar como uma torre fortificada, que nem eu falei, que é a igreja em Pérgamo, mas aqui para a igreja em Reforma, o Senhor mostra que não dá para ficar na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O último Adão se tornou Espírito que dá vida, e aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Você pode ir à Bíblia, você pode ler a Bíblia, mas se você estiver lendo a Bíblia para buscar somente conhecimento, isso não vai trazer fruto de vida para você, não vai trazer fruto de ressurreição, não vai trazer vida, porque a palavra diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa igreja precisava absorver Deus como 7 espíritos intensificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, vamos ver o que diz. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Amém? Ali, versículo 14, versículo 16. Não, vamos ler o 4 primeiro aqui, do capítulo 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Senhor é o sol da justiça, o Senhor é o sol da vida, o Senhor é o sol que ilumina nessa noite, nas noites de escuridão. O Senhor se apresenta como 7 estrelas intensificada e como o sol da justiça para nos iluminar, para que não venhamos perder a direção, para que não venhamos perder o caminho. Apocalipse 2,16 fala assim, 2,16, vamos lá. Portanto, arrependa-se, não venha a ti, sem demora, e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor está sempre dando oportunidade de arrependimento. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas,
Ele é fiel e justo para nos perdoar. E ele então faz o quê? Ele começa novamente o seu trabalhar em cada um de nós. Como Paulo fala em Gálatas, sofro novamente as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Cristo está sendo formado em cada um de nós. Cristo está sendo gerado em cada um de nós. Talvez você não entenda esta palavra. Por que você não entende? Cristo está sendo gerado em cada um de nós. Por que ele está sendo gerado? Porque quando nós comemos de Cristo, nós somos alimentados por Cristo. Tem uma palavra que eu gosto muito, isso aqui fala, eu nunca fiz isso e nunca experimentei, e eu nem sei se é permitido fazer isso ou comer esse tipo de animal, mas falam que a garça de tanto comer peixe, ela fica com gosto de peixe, ela tem o sabor de peixe. Se você comer uma garça, você vai sentir o gosto de peixe. Eu ganhei alguns peixes e fui fazer. Fiz ontem, fiz hoje. Poxa, minha roupa ficou toda impregnada com o cheiro do peixe. Minha mão, eu lavei, tomei banho, troquei de roupa, mas continuou com cheiro, porque aquilo ali ficou impregnado em mim. Então, essa comparação da garça, de tanto ela comer peixe, ela passa a ter sabor de peixe, gosto de peixe, é também uma palavra que serve para nós, que está aqui no versículo 19. Assim, por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Não é verdade? Na verdade, diz assim, é o versículo 14 e 19. Amém? Vivereis. Amém? E continua no 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Então essa palavra nos mostra que o Senhor vai estar em cada um de nós. E vamos lá para o capítulo de número 6, versículo 57. 6,57 diz assim, fala assim, é bem claro para nós. 57. Olha só a comparação que eu fiz da garça com vocês. Assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo também. Eu vivo pelo Pai. Ele não tinha uma vida própria, ele vivia pelo Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimentar de Cristo, você vai ter o quê? O aroma de Cristo, o sabor de Cristo, os atributos de Cristo, as virtudes de Cristo. Era isso que o Senhor estava passando para a igreja ali em Sardes, remanescente, aqueles que estavam na reforma, sendo restaurados. Eles precisavam fazer o quê? Se alimentar da palavra pura. O Senhor é o nosso pão vivo, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso rio da água da vida. Quem beber desse rio do seu interior, como está lá em João 7, fluirão rios de águas viva, como o Senhor fala para aquela mulher ali no poço, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede outra vez. Então, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós passamos a ter o quê? O seu sabor, o seu aroma. Nós somos constituídos pela vida de Deus, pela vida de ressurreição, pelo Espírito 7 vezes intensificado. E aqueles que são do Senhor, como está lá em Romanos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos direcionados por Deus, nós passamos a andar por Deus, a viver por Deus. Toda a nossa conduta, todo o nosso procedimento passa a ser um procedimento que não vem de nós, mas vem de Cristo, como Paulo fala em Gálatas capítulo de número 2, 20, vamos ver o que ele fala aqui. Eu acho muito rico, porque a palavra, ela está sempre nos levando para desfrutar da Bíblia. 20, o que ele diz aqui no 20? Ele fala assim, ó,
Estou crucificado com Cristo. Ele estava crucificado com Cristo. Se nós morremos com Cristo para a velha vida, para os velhos costumes, nós estamos crucificados com Cristo. Aqueles irmãos ali de Sardes, os remanescentes que estavam sendo restaurados, eles precisavam ter uma vida de morrer, uma vida de morte, para que eles viessem desfrutar de uma vida de ressurreição. E Paulo fala, estou crucificado com quem? Ele não estava crucificado com o judaísmo, ele não estava crucificado com seus atributos humanos, ele não estava crucificado com a religião, ele não estava crucificado com os paradigmas, ele não estava crucificado com aquilo que os judeus ensinavam, ele não estava crucificado com a velha aliança, mas ele estava crucificado com a nova aliança, com a vida de ressurreição. E ele então continua dizendo, no capítulo 2 de Gálatas 20, logo já não sou eu que vivo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele tinha uma vida que ele vivia na carne, porque nós fomos formados corpo